Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula eu recebi dar uma pausa um pouco na parte de Programação Web. Por quê? Porque nessa videoaula eu vou estar ensinando para vocês como que a gente instala e configura o MySQL. O que é o MySQL? O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, em resumo, é o lugar onde você vai armazenar e recuperar os seus dados. Então, quando a gente for construir nas próximas aulas uma aplicação web completa, é no MySQL que os dados vão ficar armazenados e protegidos. E quando eu necessitar, eu consigo recuperá-los para fazer alguma computação necessária, certo? Então vamos aprender como instalar e configurar ele. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que abram o navegador de sua preferência. No meu caso, eu vou usar o Firefox. Eu preciso que vocês acessem o seguinte endereço: www.mysql.com. Então, vocês vão acessar esse seguinte endereço: www.mysql.com. O MySQL ele é um sistema gerenciador de banco de dados mantido pela Oracle. Ele tem dois tipos de versões. Ele tem a versão que eles chamam de corporativa, ou em inglês o Enterprise, né? Que é a versão paga do MySQL. E ele tem uma versão que eles chamam de versão da comunidade, a Community, que é a versão que é regida pela licença de software livre. É essa versão que nós vamos estar utilizando, a regida pelo software livre. Para a gente fazer o download então do MySQL, ao abrir a página principal, ele vai abrir essa aba aqui, onde uma aba está escrito MySQL e na outra está escrito Downloads. Clique nessa aba que está escrito Downloads. Ele vai nos redirecionar para a parte de Downloads do MySQL. Inicialmente, ele quer que você baixe da versão Enterprise, que é a versão comercial ou corporativa. Essa versão não nos interessa, pois é a versão paga do MySQL. Então vocês vão pegar, rolar a barra de rolagem de vocês e procurar essa versão aqui, MySQL Community Edition GPL. Ou seja, é a edição regida pela comunidade do software livre. Então eu vou clicar nessa opção aqui, Download from MySQL Developer Zone. Ele vai nos redirecionar para uma área que é a parte de baixar as coisas do MySQL. Então, inicialmente, ele tem até uma propaganda das coisas pagas, né? Então, aparece aqui o Enterprise novamente e aparece o Cluster, mas é só ignorar esses dois painéis azuis, que são a propaganda para caso você quiser algo, a versão paga. O que nos interessa aqui são duas coisas. Vai interessar para nós, primeiramente, esse MySQL Community Server, e depois vai nos interessar esse MySQL Connectors. Então eu vou começar então pelo MySQL Community Server. O MySQL Community Server, que está na versão 5.6.16, que é regido pela licença GPL, que é do software livre, é a versão gratuita do MySQL. Então eu vou clicar nessa opção Download aqui. Ao clicar nessa opção Download, ele nos redireciona, rolando a barra de rolagem, ele nos redireciona para a parte de downloads do MySQL. Ele nos dá três opções. A primeira opção, que ele chama de MySQL Installer MSI, essa aqui é a versão instalável do MySQL. Essas outras duas opções que estão em Other, ou seja, outros, são as opções portáveis. O MySQL eu recomendo instalar a versão instalável dele mesmo, porque ele tem várias pré-configurações e até pós-configurações que devem ser feitas, que é mais fácil deixar o próprio instalador fazer para a gente. Então eu vou escolher essa opção aqui, ó, Windows x86 64-bit MySQL Installer MSI. Então eu vou pressionar o botão Download. Ao pressionar o botão Download, ele me encaminhou para outra página, então eu vou rolar a página. Aí ele me dá duas opções. Ele, primeira coisa, pergunta qual é a plataforma que eu quero baixar. Por padrão já está a plataforma Windows, então eu vou deixar
a versão Windows mesmo, que é a que eu vou estar utilizando. E aí ele me dá duas versões, uma versão de 1.5 MB e uma versão de 250.8 MB. Por que tanta diferença? A primeira versão de 1.5 MB é a versão para instalador web. Você vai baixar 1.5 MB, aí ele vai conectar na internet e vai baixar em tempo real para você. Ou seja, você gasta menos espaço no disco, mas é obrigatório você ter uma conexão com a internet no momento que quiser instalar. E de preferência uma boa conexão com a internet. Já a segunda versão é a versão que a gente fala full. É a versão onde ele já traz tudo que você precisa. É a versão offline do instalador. Ou seja, onde você não vai precisar de internet, mas você vai gastar daí 250 MB para guardar um instalador no disco. Então, eu vou escolher a versão offline, que é essa de 250 MB, porque é até melhor depois, quando eu quiser passar para alguém, eu tenho ele. Então eu vou escolher essa versão Windows x86 32-bit MSI Installer, no caso a versão de 250.8 MB. Então eu vou pressionar o botão Download, aí ele me redireciona para uma página de login. O que é esse login? Ele dá a entender que você precisa ter um usuário para fazer o download do MySQL. Na verdade, esse usuário que ele pede é só um usuário que você cria para receber promoções, notícias a respeito do MySQL. Mas ele não é obrigatório para fazer o download. Nós vamos escolher então essa opção aqui, ó, No thanks, just start my download. Ou seja, quer dizer, não obrigado, apenas comece o meu download. Ou seja, não quero logar e não quero criar nenhum usuário. Então eu vou escolher essa opção aqui. Ao escolher essa opção, vai dar início ao processo de download. Então ele vai abrir o gerenciador de download do seu navegador. Basta pressionar o botão download e esperar ele finalizar. No meu caso, eu vou estar cancelando o download, pois ele vai demorar muito, né? Então, para otimizar a videoaula, eu já baixei o instalador. Mas no caso de vocês vão ter que esperar o término do download do instalador. Após o término do download, a gente agora pode dar início à instalação e configuração do MySQL. Então basta você acessar o diretório aonde que você copiou o instalador. Então eu vou aqui abrir o meu gerenciador de arquivos, que no caso é o Explorer. Eu salvei o meu instalador dentro de C2.instaladores. Então vocês procuram aí a pasta onde vocês copiaram o instalador. Agora então eu vou dar início ao instalador. Então basta dar um clique duplo no instalador e aguardar o início. O início do instalador ele é um pouco demorado, pois ele tem que carregar várias coisas na memória. Então em diversos momentos ele vai pedir permissões para você, algumas permissões, e vai te fazer algumas perguntas antes de realmente começar a verdadeira instalação. Então ele está falando nessa janela que ele está preparando a instalação. Então eu vou aguardar. Então ele fez o meu primeiro pedido de permissão. Então ele vai fazer um pedido de permissão para que eu tenha use o usuário administrador para estar instalando. Então eu pressionei o botão sim. Aí ele pergunta novamente se eu quero autorizar, sim também. E aí basta esperar ele fazer o pré-carregamento das coisas iniciais. Tem algumas vezes que ele começa o instalador, igual aconteceu no meu. Ele começou, mas ele começou minimizado. Esse é um bug que acontece nas últimas versões, que em alguns momentos o instalador ele começa maximizado, mas ele começou aqui o instalador minimizado. Então basta vir na sua barra e abrir ele. Então no meu caso eu tive que ir até na minha barra, que ele estava minimizado, e abrir ele. Nessa aba ele abre três opções. A primeira que me interessa, instalar produtos MySQL. Então eu vou escolher essa opção aqui. Vou escolher Install MySQL Products. Aí ele aparece para mim uma licença. Eu vou falar que eu aceito a licença. Então eu vou marcar essa caixinha aqui onde meu mouse está, falando que eu aceito os termos da licença. E vou pressionar o botão Next. Aqui ele fala se você quer conectar com a internet. O que pode acontecer de você ter um instalador antigo, e aí se você deixar essa opção desmarcada, o que vai acontecer? Vai conectar no site do MySQL
e vai tentar baixar a versão mais atual. Eu não recomendo, pois demora muito. Então eu vou marcar essa opção aqui, o skip the check, para dizer o quê? Para dizer que eu não quero que ele conecte na internet. Ele vai instalar realmente a versão que está na minha versão de 250 MB. Então eu vou pressionar, lembrando, marcar a opção skip e pressionar o botão next. Aí ele dá algumas sugestões de instalação para nós. Ele aparece se você quer instalar somente a versão do desenvolvedor, se você quer instalar somente o servidor, se você quer instalar somente o cliente, se você quer instalar full, tudo, ou se você quiser instalar tudo, customizar tudo, a full, e se você quer instalar a customizada. Por padrão, ele sugere para nós a versão padrão do desenvolvedor, que é a Developer Default. Então, se você olhar aqui, ele fala que ele vai instalar o MySQL Server, ele vai instalar o MySQL Workbench, ele vai instalar o Visual Studio Plugin, vai instalar os conectores, os exemplos, os tutoriais e a documentação. Então ele fala para nós o que ele vai instalar. Essa geralmente é a principal, é que o pessoal mais usa. Se você quiser tirar alguma coisa, você vai na opção customizada. Eu vou deixar essa opção aqui por padrão, então eu vou escolher essa Developer Default e vou pressionar o botão Next. Aí ele aparece para mim o que eu preciso ter instalado no meu computador. No meu caso, o meu computador, todas as opções foram checadas. O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho tudo que ele tem de pré-requisito, eu tenho na minha máquina. O que pode acontecer em algumas máquinas, se o seu Windows estiver um pouco desatualizado, alguma opção dessa não vai estar checada. Vai estar deschecada. Se a opção estiver deschecada, ele vai te dar a opção de fazer o download na internet. Então daí você vai ser obrigado a conectar na internet para fazer o download de algum desses pré-requisitos. Então não tem como escapar da internet se você não tiver esses seis pré-requisitos que estão já marcados por padrão. Então no meu caso, como eu já tenho todos os padrões, eu vou apertar o botão Next. Aí por fim ele fala para mim o que vai ser instalado. Vou pressionar o botão Execute. Aí ele vai começar a contar as barras de progresso. Para cada instalação que ele vai fazendo, ele tem uma barra de progresso. Assim que ele termina de instalar uma parte, ele dá um botão de check. Então esse aqui quer dizer que ele já instalou o MySQL Server. Esse lápis quer dizer qual que ele está editando atualmente, ou seja, ele está instalando atualmente o Workbench. E na barra de progresso eu olho a situação. Caso dê algum problema, ele também aparece para nós nesse momento. Então eu vou só aguardar o término agora. Aguardar o término, geralmente não é demorado. Então ele já está quase finalizando. Só aguardando o término então. Pronto, ele instalou tudo com sucesso. Ele só deu um erro aqui no caso do meu, nesse MySQL for Excel. Mas sinceramente não vai servir para nada para o nosso foco. É um plugin de integração com o Excel que para as próximas videoaulas não vai servir para nada. Para a nossa videoaula o que importa que dê certo é o MySQL Server, o MySQL Workbench. São esses dois primeiros que importam para mim. Então eu vou pressionar o botão Next. E aí ele vai dar início a uma configuração inicial. O que é essa configuração inicial? Ele vai te perguntar algumas coisas a respeito do servidor que você está. Então ele está marcando aqui que está no estado de iniciação com configuração inicial. Vou pressionar o botão Next. Aí ele pergunta para você, qual é o tipo do servidor? Então tem aqui, é um servidor de desenvolvimento? É uma máquina servidora? É uma máquina dedicada? No meu caso, é um development machine, ou seja, é uma máquina de um programador, ou seja, vou estar utilizando a opção padrão.
Depois, ele nos pergunta se eu quero habilitar o TCP/IP, que é o padrão de comunicação por rede. Sim, vou deixar padrão marcado. Ele sugere para mim a porta 3306. Aí eu já marco que eu quero abrir essa porta no firewall do Windows. Ou seja, então é importante lembrar que essa porta tem que ser habilitada no firewall. Então eu deixo marcado por padrão essas duas opções. A terceira eu vou deixar desmarcada, que seria mais para uma configuração avançada, que para nós realmente não influencia em nada. Vou pressionar o botão Next. Aí vem uma parte importante. Essa parte aqui, ele vai te perguntar a senha do root. A senha do root é a senha do usuário principal do MySQL. Esse usuário é o usuário administrador. Essa senha você não pode esquecer. Então vamos criar uma senha junto, que vai ser uma senha padrão. E essa senha padrão depois a gente vai utilizar ela no futuro. Então a senha que você colocar agora, anote ou reassista a videoaula para você lembrar a senha que eu coloquei. A senha que eu vou colocar no meu, para não colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é uma senha muito óbvia, eu vou colocar a seguinte senha: Q1, W2, E3, R4. Repetindo a senha: Q1, W2, E3, R4. Ele falou que a senha é fraca, mas não importa. Essa senha aí parece difícil, mas se você perceber, as teclas que eu falei, alfa, com as teclas numéricas, elas são próximas. Então o Q e o 1 são vizinhos, o W2 são vizinhos, o E e o 3 também, o R4 também. Então lembrando, Q1, W2, E3, R4. Se você quiser, você pode mudar a senha, a seu critério. Mas depois, no futuro, você tem que lembrar de qual senha que você colocou. E fora também que essa senha que eu estou criando não é uma senha de implantação, é apenas uma senha fácil para eu lembrar depois, é uma senha de desenvolvimento. Lógico, com certeza, se fosse uma senha de implantação, eu teria que fazer uma senha muito mais elaborada. Vou pressionar então o botão Next. Aí ele vai ter que criar um serviço no Windows. Esse serviço no Windows é para que quando você ligar o seu computador, ele já inicie o MySQL. Eu vou deixar essa opção por padrão, então eu vou deixar esse Start marcado. Esse aqui é o nome do serviço que ele vai criar para mim. Se você desmarcar essa opção, o que vai acontecer? Você vai ter que lembrar que sempre que você ligar o seu Windows, entrar nos serviços dele e lá manualmente mandar o MySQL ser iniciado. Então, para facilitar um pouco, eu vou deixar a opção padrão, Start, vou pressionar o botão Next. Aí ele vai aparecer uma tela de configuração completa, então ele conseguiu configurar o meu MySQL. Agora tem uma outra configuração dos exemplos, então vou pressionar o botão Next. Ele vai começar a configuração dos exemplos. Esses exemplos para nós da videoaula não vai ter muito sentido, não vai ter uso, na verdade. Isso daí é mais para quem quiser aprofundar os estudos no MySQL. Então eu vou aguardar ele terminar a configuração dos produtos para a gente dar início. Pronto, ele finalizou também a configuração dos exemplos. Vou pressionar o botão Next novamente. Pronto. Aí, se eu quiser, eu posso já iniciar o MySQL Workbench. Então ele deixa aqui marcado, ó, Start MySQL Workbench. Eu vou deixar marcado aqui para a gente fazer algumas pré-configurações já. Se porventura você desmarcar, é só abrir o aplicativo como qualquer outro aplicativo que você tem na sua máquina. Então eu vou deixar marcado aqui. Vou pressionar o botão Finish. Ao pressionar então o botão Finish, ele abre para mim o MySQL Workbench. Essa daqui, ó, é a interface da versão atual do MySQL Workbench. Ele já cria para mim duas abas. Nessa primeira aba aqui, que está escrito Local Instance, já está a pré-configuração que nós fizemos. Ó. Está lá root, localhost 3306, ou seja, foi o servidor que nós configuramos já durante a nossa passagem de instalação. Aqui embaixo, a gente vai usar daqui a pouco, é onde vão ficar configurados os modelos. O Workbench, além de ser uma ferramenta de
além de ser uma ferramenta de servidor, de acesso ao servidor de banco de dados, ele também é uma ferramenta de modelagem. E o legal é que há uma integração, então eu consigo fazer um modelo gráfico e esse modelo gráfico resultar para mim em tabelas. Bem, para esse momento eu não vou mexer tanto no Workbench, eu vou deixar ele aqui quieto, que faltou instalar uma parte que nos interessa. Então eu vou minimizar o Workbench aqui, vou minimizar, vou acessar novamente o navegador, vamos para a segunda parte do MySQL. O que eu preciso agora do MySQL? Eu preciso agora do que a gente chama de conector. O que é o conector do MySQL? O conector do MySQL, em resumo, ele é o driver que o Java usa para se conectar ao MySQL. Por que o termo driver? Se a gente lembrar do termo driver em hardware, o que a gente lembra? A gente lembra que o termo driver é uma forma do sistema operacional entender um pedaço de hardware desconhecido. E para que serve um driver de software? Por mesmo princípio. É uma forma do Java entender um banco de dados desconhecido. Ou seja, todo banco de dados que você trabalha em Java é necessário o uso do driver. Então eu vou novamente acessar o site do MySQL do início, www.mysql.com. Vou acessar novamente. Vou clicar em Downloads novamente. Vou escolher a opção MySQL Community Edition novamente. Então vou escolher Download from MySQL Developer Zone. Se você quiser, eu até tenho o costume, geralmente eu sempre acesso através desse endereço aqui, ó, dev.mysql.com/downloads. Eu geralmente costumo sempre acessar através desse endereço. Só que eu queria mostrar para vocês desde o início, porque às vezes quando você pesquisa em algum site, ele não cai direto nessa página, ele cai na página principal. Então eu só queria mostrar para vocês a partir da página de entrada. Aqui nós tínhamos clicado nessa opção aqui, ó, MySQL Community Server. Agora eu não quero isso, eu vou clicar agora, vou descer a rolagem, vou clicar nisso daqui, ó, MySQL Connectors. Vou escolher a opção Download. Aí ele me abre vários tipos de conectores. Na verdade hoje a maioria das linguagens fazem uso de conectores. Por que disso? É igual você pensar que se você não usar conector, o que acontece? Antigamente, quando as linguagens não usavam conectores, eles tinham que ter comandos específicos para cada tipo de banco. O que isso quer dizer? Que o programador que queria usar MySQL, ele tinha que usar um comando X. O programador que queria, por exemplo, acessar SQL Server, teria que usar um comando Y. O programador que quisesse acessar Oracle, teria que usar um comando Z. Isso daí dificultava muito a manutenção, porque o programador ficava refém do banco que ele estava utilizando. Aí vem os drivers, onde através dos drivers você usa somente um comando e esse comando ele se adapta para o banco de dados através do uso do driver. Nós vamos usar o driver que chama-se JDBC. No caso do MySQL ele chama de conector J. Então eu vou escolher essa opção aqui, ó, conector J. Vou escolher essa opção aqui. Aí ele abre uma opção. Tem duas formas de você instalar o conector. Ou você usa um instalador, ou você usa o portável. Eu recomendo a versão portável. Então aqui na plataforma, eu vou escolher a opção plataforma independente. Ou seja, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se eu estiver usando Windows, estiver usando Linux, estiver usando outro sistema operacional, eu consigo usar o mesmo arquivo. E aí ele me dá duas opções, de baixar em tar ou baixar em zip. Aí vai do seu descompactador que você está utilizando. O mais comum é a gente baixar na versão zip. Então eu vou escolher essa opção aqui, mas lembrando, eu escolhi plataforma independente aqui em cima. Aí vou escolher a opção plataforma independente, architecture independente, zip archive. Ele tem 3.7 MB. Aí eu vou pressionar o botão Download. Aí novamente ele nos abre aquela tela de login, que eu já falei que não é obrigatório. Vou marcar um No Thanks. Vou escolher a opção Não Obrigado. Aí ele vai abrir para mim o meu gerenciador de download.
Vou pressionar o botão OK e vou aguardar o término do download. Então esse conector aqui, aonde que eu vou? Então eu vou cancelar o download aqui, porque eu já baixei ele. Mas lembrando que vocês têm que esperar o término do download. Aonde que eu recomendo que vocês copiem esse arquivo? O que você fez agora, você baixou um driver. O driver, ele também é .jar. Então vocês devem lembrar que nós já criamos no nosso projeto uma pasta onde eu vou guardar os .jar. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai acessar o diretório onde você baixou o .zip. No meu caso, eu baixei o .zip em C2.instaladores. Está aqui o zip, ó. MySQL Connector Java 5.1.28. Eu vou descompactar esse arquivo usando o descompactador de sua preferência. Vou descompactar ele aqui então. No meu caso eu estou usando o 7-zip, mas você pode usar qualquer descompactador que você achar relevante. Aí eu vou abrir a pasta que foi descompactada. Então vou abrir a pasta aqui. Vou procurar esse arquivo aqui, ó. Na verdade ele manda um monte de coisa, mas só o que me interessa é esse cara aqui, ó. MySQL Connector Java 5.1.28-bin. Só esse me interessa. Então eu vou copiar ele. E vou no meu diretório desenvolvimento. Lembrando, o nosso diretório desenvolvimento está usando desde as primeiras videoaulas. Nas videoaulas nós criamos o subdiretório bibliotecas, que eu vou estar entrando agora. No subdiretório bibliotecas, eu vou copiar, vou dar um colar naquele arquivo. Pronto. O que eu preciso para as próximas videoaulas está aí. Eu preciso do jar do JSF, eu preciso do jar do Prime Faces e preciso do jar do MySQL. Então pronto, o meu diretório desenvolvimento, ele está completo para que a gente consiga agora construir uma aplicação já funcional. E eu já tenho o MySQL instalado, tenho tudo que eu necessito. Bem, pessoal, para essa videoaula é o que eu queria mostrar para vocês. Nas próximas videoaulas eu vou voltar a falar um pouco mais sobre o MySQL, onde eu vou estar mostrando como que o Workbench funciona com mais detalhes. Mas por enquanto eu vou parar por aqui. Quem gostou do vídeo, favor curtir, também favor compartilhar. Bem, pessoal, é isso. A gente se vê nas próximas videoaulas.